Olá, galera! Tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje nós vamos falar sobre Newton, sobre as 6 leis que ele postulou. Mas para entender as leis de Newton, a gente tem que entender que ele não chegou lá sozinho, não. Ele postulou as suas 3 leis de acordo com o que a história de Aristóteles, as conclusões de Aristóteles, depois as conclusões de Galileu, ele concatenou, juntou, tinha uma lei do ímpeto já naquela época, ele relacionou e chegou às 3 leis. Para a gente entender um pouquinho dessa história, eu vou aqui dividir com vocês. Ainda não. Primeiro a gente vai contar um pouquinho da história, mas daqui a pouquinho eu vou dividir com vocês aqui as leis para vocês entenderem quais são essas leis, tá? Primeiro, a gente tem que entender o que Aristóteles falava. E a gente já sabe, tá lá um pouco de Aristóteles e Galileu estão lá nas 3 leis de Newton. Se você sabe, recita aí para mim. Se você não sabe, vem comigo aqui, ó. Aristóteles afirmava que se um corpo está em repouso, ele tende a permanecer o resto da sua existência, exagerado, em repouso. Para que o corpo entre em movimento, é necessário aplicarmos uma força sobre ele. Até aí Aristóteles não estava muito errado, não. Só essa coisa de eternamente, pelo amor de Deus. Se um corpo está em movimento, o que fundamentalizava as ideias de Aristóteles? Se um corpo está em movimento, ele possui velocidade. Uma força deve necessariamente atuar sobre ele. Ok. Força é uma grandeza provenientemente, exclusivamente de esforço muscular, para Aristóteles naquela época, ok? E estava diretamente relacionada com a velocidade. Já para Galileu, ele observou que quando o corpo está em movimento, ele não para imediatamente depois que é cessada a força sobre esse corpo. Ele notou que quanto mais lisa for a superfície em que o corpo desliza, maior era a distância percorrida até parar. Novos princípios que ajudou a Galileu a chegar também nessas ideias foram o quê? Foram 3. Se um corpo está em movimento e nenhuma força agir sobre ele, ele tenderá a permanecer em movimento, retilíneo uniforme. Força não é uma grandeza necessariamente relacionada à força muscular. Ela pode ser aplicada por outros objetos. É possível existir movimento sem força. Essas eram as ideias de Galileu naquela época. Agora veio Newton, no século XVIII, e pôs fim a essas questões. Ele se baseou nos trabalhos de Galileu e elaborou 3 leis, gente. E reafirmou as ideias de Galileu e acrescentou outras ideias. Então, vou compartilhar aqui com vocês para vocês me acompanharem aqui. Oxe, por que apareceu lá na tela? Vamos lá, então. Vamos falar sobre as leis de Newton, está dentro da matéria de dinâmica, ok? E o que diz a primeira lei de Newton? Olha que coincidência. Todo corpo continua no estado de movimento, de repouso ou de movimento retilíneo uniforme, a menos que seja obrigado a mudá-lo por forças a ele aplicado. Ou seja, se um corpo está parado, ele tende a permanecer parado. A não ser que venha uma força sobre ele, tire ele desse estado de repouso. Se um corpo está em movimento, ele tende a permanecer em movimento. A não ser que venha uma força sobre ele e faça com que ele pare, né? Dá um exemplo aí, dá uma olhada aí nesse exemplo que eu dei para vocês. Tem um ônibus arrancando. Eu estava parado. O ônibus arranca, meu corpo tende a ficar lá parado onde ele estava parado. Aí ele resolve frear. Saudade de andar de ônibus, naquela época que nós podíamos andar de ônibus, lembra disso? Quando o ônibus ia freando, o meu corpo vai para onde? Porque o meu corpo que não quer, ele estava em movimento. Agora veio uma força sobre ele que fez com que ele parasse. Então, meu corpo tendeu a manter um movimento. Ok? Isso aí, ó, tem umas aplicações ótimas que eu coloquei para vocês entenderem por que isso acontece. O corpo estava parado. Então, ele permaneceu parado. Estava parado no cavalo. Aí o cavalo parou. Estava cavalgando lá, estava numa velocidade, com uma aceleração. Aí o cavalo parou. Meu corpo tende a permanecer em movimento. Coloquei uns quadrinhos. E tem até uma brincadeirinha para vocês fazerem e observar, ok? Mas vamos concluir aqui que um corpo em repouso ou em movimento retilíneo uniforme,
atribuímos a ele o estado de equilíbrio. Então, repouso, Ana Lídia, pode ser chamado de equilíbrio. Existem dois tipos de equilíbrio, estático e dinâmico, ok? Apesar de serem diferentes, do ponto de vista de força resultante, são equivalentes. Em ambos os estados, a força resultante é nula. A lei também mostra que a massa é uma grandeza característica do corpo, ok? Por quê? Como eu vou realizar uma força, meu objeto está parado por quê? Porque ele tem 1 tonelada. Para que ele entre em movimento, tem que ser uma força tamanha para fazer com que esse corpo de 1 tonelada saia do lugar. Ah, Ana Lídia, então quanto de força? A gente vai chegar já na segunda lei, ok? Primeiro observa isso. A massa é a medida da inércia do corpo, ok? Quanto maior a massa de um corpo, maior a sua inércia. Tem aí o joguinho. E vamos para a segunda lei, que fala sobre o princípio fundamental da dinâmica. Ou seja, por que as coisas estão em movimento? Porque meu coração bate, porque você pisca, porque você joga esse cabelo. Tá aí, galera. Força. Se a força resultante que atua sobre uma partícula for diferente de zero, essa partícula terá uma aceleração. Lembre, aceleração, variação de velocidade. Beleza. Terá uma aceleração diretamente proporcional à força e inversamente proporcional à sua massa. Então, se eu realizar uma força, qual vai ser o efeito disso? Qual vai ser a consequência disso? Variação da velocidade no corpo. Ok? Variação de velocidade é o que, Ana Lídia? Variação de velocidade é a aceleração. E aí eu separei 2 casos para vocês entenderem. Se eu tenho a aceleração, a velocidade, até coloquei. Neste caso, a aceleração A tem o mesmo sentido da velocidade. O movimento é acelerado, isto é, aumenta com o tempo. No segundo caso, olha aí, olha. Neste caso, a aceleração tem o sentido oposto à da velocidade. E o movimento é retardado, isto é, tende a diminuir com o tempo, ok? Tá aí o sistema internacional de medidas para a gente entender qual é a fórmula lá da lei de Newton, Ana? Vamos voltar aqui. Força resultante é igual a massa vezes aceleração. E legal que existia um alemão que já tinha chegado nessa fórmula. Só que ele não achava que existiam várias forças sobre o corpo, ele achava que só tinha uma força. Então, por que ele não postulou? Por que não deu certo essa lei dele? Porque ele dizia que força é igual a massa vezes aceleração. Ah, Newton já entendeu que sobre um corpo não tem só uma força. E nós vamos dar essa aula para vocês aí dos tipos de forças existentes, ok? Existem várias forças atuando no corpo. Então é errado eu falar que essa força é uma força qualquer, massa igual a vezes aceleração. Não, gente. São forças que resultam nesse corpo. Por isso que esse Rzinho, força é resultante. Para te deixar bem claro que sobre um corpo pode ter mais de uma força. Pode não, certamente tem mais de uma força atuando nesse corpo partícula, ok? Tá aí, massa sempre em quilograma, aceleração metros por segundo ao quadrado, força, homenagem a Newton. Então, força vai ser unidade de força, qualquer força. Você vai chegar lá na eletricidade e vai ver força. Adivinha qual vai ser a unidade? Newton, ou quilograma vezes metros por segundo. Então, o que significa um Newton? Um Newton de força significa que eu peguei uma massa de 1 quilo e acelerei 1 metro por segundo ao quadrado. Ok? E agora, gente, a terceira e última lei. Ok? É a lei da ação e reação. E as pessoas usam isso para tudo. Gente, a gente está falando de força, tá? Ação e reação em relação à força. E deixa eu contar uma coisa para vocês. Nem tudo pode ser chamado de par de ação e reação. Para que eu fale que aquela força ali, ela tem um par de ação e reação, eu dei um soco nessa parede aqui. Se eu apliquei uma força aqui, por que parou? Porque se eu apliquei uma força nessa direção, por conta da força de contato, pode ser que eu pense que haja uma força oposta, como está aqui, ó. E aí eu tenho, ó, par de ação e reação. Eu tenho uma força, mesma direção,
sentidos opostos. Então, peraí. Tem que seguir algumas questões, não, a palavra não é questão, mas tem que seguir um determinado padrão. Se não respeitar esse padrão aqui que eu coloquei para vocês, eu não posso chamar que toda ação, que essa força que eu estou realizando tem uma reação. Nem toda força exerce esse par de ação e reação. Agora, para que eu chame essa força, para achar a reação dessa força, eu tenho que seguir aqui alguns princípios básicos. Primeiro, toda vez que um corpo A exerce uma força no corpo B, esta também exerce em A. Corpo B exerce em A. Outra força como essa. Mesma força, sentidos opostos, mesma direção. Então, primeira coisa, para eu falar que é um par de ação e reação, tem que seguir essas 4 características. Se não seguir, se uma delas não for respondida corretamente, então não era ação e reação. Para começar, gente, não coloquei aí, mas tem que ter uma relação de dependência, ok? Eu estou sentada sobre a cadeira, né? Estou parada aqui sobre a cadeira. Existe força de ação e reação entre o meu colo, no meu colo, a minha perna e a cadeira aqui, a tampa da cadeira que está me segurando? Tem. Eu estou realizando uma força de contato. Existe uma força aqui que eu estou realizando para baixo. E aí vai ter uma força por conta da ação e reação, vai ter uma força igual e oposta. Por que eu sei que é igual, Ana Lídia, e oposta? Porque se fosse maior, eu não estaria aqui, eu estaria levantando, ok? Para eu estar parada. É porque existe uma força contrária à força que eu estou realizando. Só que nem tudo está dentro desse padrão de ação e reação. Para que esteja dentro desse padrão de ação e reação, quais são as perguntas que eu tenho que... A primeira pergunta é: tem dependência? Tem uma relação de dependência de um corpo com o outro? Porque se não houver uma relação de dependência para que ele aconteça, não é ação e reação. Tem que ter a mesma intensidade, tem que ter a mesma direção, sentido tem que ser oposto, não pode ser o mesmo sentido, tem mesma natureza, sendo ambas de campo ou ambas de contato, ok? Forças de campo, forças de contato, a gente vai entender na próxima aula, quando a gente falar sobre as forças, ok? Então foram essas 3 leis, ação e reação. A nossa última. Para eu chamar um par de ação e reação, eu tenho que seguir essas 5 coisas, 5 características que eu falei, aqui só tem 4, mas a primeira é uma relação de dependência, ok? E entendermos quais são as forças de campo e forças de contato. Próxima aula a gente vai falar sobre isso, ok? Muito obrigada e até a próxima, galera!